Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. A Escola da Noite mergulhou na obra de Augusto Batista. Espreitámos este espetáculo, que é também uma instalação, e conversámos com o encenador, António Augusto Barros. O autor, o Augusto Batista, tem uma obra tão diversificada e que inclui textos, desenhos, fotografias, peças de Tangram, criações originais de Tangram, que é uma coisa que o caracteriza muito também, não é? Que pertence à sua própria linguagem. Desde criança ele foi desenvolvendo isso até ser um grande especialista mundial de Tangram. Estava a brincar com as peças, tinha um texto dele que era O Homem Que, justamente, que acabou por dar título ao espetáculo, e achei que era uma possibilidade muito interessante colocar atores em cima de peças de Tangram. As formas que iriam aparecer obrigatoriamente a partir das formas que as peças de Tangram e os textos fossem exigindo. Quase não há personagem, as coisas são tão breves que existem, mas são mesmo esboços de pessoas, de tipos, de situações, não é? E, portanto, isso cria-lhes dificuldades acrescidas. Nós criamos esta instalação para criar um contexto, não é? Porque este não é um autor normal. Havia que conjugar essas formas todas, sendo que esta questão da brevidade, não é? de serem formas breves ou brevíssimas, aforísticas, trouxe determinadas exigências, não é? Exigências à montagem, e depois há felizmente uma enorme diversidade. Uma vida sem pontuação. Vivia como escrevia, sem vírgulas, sem pontos, sem parágrafos, até que uma... As respirações acho que estão aqui muito presentes, e estão presentes porque para nós também é um desafio, não é? Eu acho que a questão da respiração, como uma outra noção, como o equilíbrio, por exemplo, são questões basilares no trabalho, no treino do ator. E, portanto, às vezes já há aqui pequenos trabalhos de tese, isto é, em determinados quadros nós trabalhamos a respiração. Até uma coisa que eu acho que é bonita é que os atores respiram juntos, não é? E vê-se a respiração, e isso faz o diálogo, como, por exemplo, no Homem Que Murchou. Nós queríamos que o público tivesse um contexto, não é? Entrasse no teatro, desde logo na entrada do teatro tem aquilo que ele define como enigmatógrafo, não é? Um conjunto de perguntas que ele vai fazendo todos os dias, vai em 2000 e tal perguntas, que são enigmas, ele chama enigmas, e inclusivamente já publicou 2 pequeninos livros com esses enigmas, a que ele chama enigmatógrafo. E, portanto, nós quisemos que essas perguntas, que têm o tal lado existencial, mas que parte muito do cotidiano, estivessem desde logo na fachada do teatro. E depois os desenhos estão espalhados, mas ele depois tem coisas como o humor das multidões, ele cultivou muitas coisas ad lateres, para além dos textos e dos desenhos. Ele também é um ensaísta, por exemplo, não é? Estudou manifestações como o Alto da Floripes na Ilha do Príncipe e manifestações populares, de teatro popular, aí pelo país todo. Portanto, ele tem várias facetas. Nós quisemos dar algumas delas, pelo menos, para que o público chegasse à sala e tivesse esse enquadramento, esse contexto, e depois então se sentasse na plateia e fruísse o espetáculo.
objetivo de dar um contributo importante para os desafios da atualidade, o Politécnico de Coimbra inaugurou um ciclo de conferências. A primeira juntou personalidades das mais diversas áreas para debater a missão do Politécnico e a sua ligação ao território. A ideia do Politécnico com estas conferências é perceber o que é que a sociedade envolvente, aquela onde os nossos estudantes se tornam profissionais, espera do Politécnico. E, portanto, hoje vimos aqui discutir com as empresas, discutir com outros atores do tecido social, de que forma podemos melhorar a nossa ação, de que forma podemos alterar eventualmente a nossa oferta formativa, porque poderemos não estar a fazer as coisas que o mercado vai querer daqui a 5 ou 10 anos, de que forma é que o Politécnico pode modernizar não só o que ensina, mas a forma como ensina, garantindo que vai continuar a ser uma instituição de primeira linha, vai continuar a ser uma instituição onde as empresas procuram os seus profissionais. É importante discutir como é que nós colocamos as escolas, os politécnicos, as universidades, a trabalharem de perto com as para que estas possam melhorar a sua capacidade de responder às suas missões, se tornarem mais eficazes e mais eficientes. A Critical, que eu aqui represento, tem uma história de ligação com o ISEC e com o Politécnico através da Escola ISEC. Desde logo há uma parte muito importante dos nossos quadros que são formados pelo ISEC, foram formados pelo ISEC, mas há professores que trabalham em projetos nossos. Temos um laboratório que estamos a estimular em conjunto para ligar as duas comunidades. Portanto, há uma miríade de razões que me levaram a estar aqui com gosto. Esta nossa ligação com as escolas é fundamental, quer nesta ótica da percepção que temos de que é ali que está a nossa matéria-prima, os novos colaboradores, quer também para projetos específicos com escolas com quem nós trabalhamos para resolver problemas concretos do dia-a-dia e evoluir com inovação, que é esse o grande nosso desafio todos os dias. Eu acho que o ensino superior em Portugal foi das áreas que melhor respondeu à crise económica que nós vivemos a seguir a 2008. Foi um setor que deu um grande salto, teve enormes restrições orçamentais, problemas muito complicados, mas que conseguiu reagir bem, procurar receitas próprias, adaptar estudantes estrangeiros, muitas vezes modernizou currículos. Isto não aconteceu de forma igual, obviamente, em todas as instituições, mas eu não tenho dúvidas que o ensino universitário em Portugal hoje é melhor ou responde melhor às necessidades do dia de hoje do que há 10 anos. E a prova disso é que hoje há muito mais alunos, nomeadamente estrangeiros, em Portugal. O ensino em Portugal é bem cotado e há, quer no ensino universitário, quer no ensino politécnico, exemplos absolutamente extraordinários. Tem havido um diálogo positivo entre as instituições e os vários meios de comunicação social. Porventura ainda insuficiente para aquilo que muitos gostariam, quem estuda, que gostaria que a ligação fosse mais forte, que houvesse canais mais fáceis de acesso ao mundo profissional. Também da parte dos média, porventura, muitas vezes em áreas mais especializadas, julgo que poderão explorar melhor também essas parcerias que já existem. Há uma energia, um tipo de ambição, há uma vontade e uma forma de olhar para o mundo que existe nos mais jovens, que tem um potencial imenso. Portanto, ser capaz de trazer esses mais jovens, cheios de ambição, vontade, energia, e dar-lhes responsabilidade, mostrar-lhes um caminho que eles possam trilhar, faz parte da nossa capacidade de respondermos a esse desafio, que é como trabalhamos, como acrescentamos valor no mundo que está a mudar tão rapidamente. Essa alteração tecnológica tem profundas implicações no nosso trabalho, na forma como nós fazemos e na forma como nos veem, leem ou ouvem. E isso obriga a ter alguma capacidade de inovação que muitas vezes é respondida com a entrada de pessoas novas, porque é bom, quer dizer, repare, eu percebo um bocadinho de Instagram ou de Snapchat, mas não sou eu que vou fazer bem o Instagram ou o Snapchat. Quem vai fazer bem o Instagram ou o Snapchat são pessoas de 20 e poucos anos. Como o que vier a seguir também não vão ser estas que estão lá agora, são outros. É normal. Claro que a competência técnica é a base de tudo, mas principalmente, e nós costumamos afirmar, que de facto a capacidade de resiliência, de ver os obstáculos, e não é só transformá-los em desafios, é transformá-los em oportunidades, em algo que seja útil para ele e para a empresa evoluir. Há talento e há com certeza oportunidades de desenvolver ainda mais talento nos sítios menos óbvios. Portugal não pode ser só Lisboa, não pode ser só o Porto.
Há muito mais Portugal para além disso, há muitas pessoas talentosas por esse mundo fora e nós queremos dizer às pessoas que não precisam de vir ter connosco, nós vamos ter com elas. Acho que há muito a fazer porque, embora Portugal seja um país muito pequeno, porque acaba por ter uma grande macrocefalia a nível da comunicação social em Lisboa. A pouco e pouco, por exemplo, o Porto agora está também a se transformar numa cidade muito cosmopolita e acho que vai começar a equilibrar muitas coisas, mas Portugal tem muitas outras cidades e regiões com um enorme dinamismo que muitas vezes acaba por não estar na agenda do dia-a-dia. Esse jornalismo de proximidade é uma exigência e, desde logo, até porque vale a pena, porque isso nos aproxima e isso nos cria públicos. Portanto, é um grande desafio que ainda está por vencer em grande parte. Depois de muitos anos ligada à pedagogia e formação musical, Margarida Fonseca Santos dedicou-se à escrita. Na Feira Cultural de Coimbra fomos ao encontro da autora, que nos apresentou o livro Razões para Escrever, onde revela alguns desafios para estimular a escrita. O ateliê Nós na Linha sempre pôde editar livros, só que nós nunca nos quisemos meter nesta aventura. Achámos que a edição era um processo muito trabalhoso, muito moroso, muito complicado de trabalhar com a distribuição, portanto sempre nos dedicámos mais à ilustração, ao design, a trabalhar com outras agências, com muitas editoras. E só agora é que surgiu esta nossa vontade, finalmente, de fazermos uma edição nossa. É muito bom escrever, começamos logo por aí. Acho que nos faz sempre bem, que nos ajuda a pôr os pensamentos em ordem, a preparar coisas, a guardar recordações, portanto, escrever faz-nos sempre muito bem. Há muitas razões para escrever e há muitas formas de chegar à escrita. Nós podemos chegar à escrita, enfim, com temas de livros normalmente não vamos a sítio nenhum, mas se conseguirmos ir transformando a escrita num jogo, o que quer dizer que a pessoa está a brincar com as palavras para poder escrever, tudo isso se transforma numa coisa tão divertida e tão descontraída que começamos de facto a ter um prazer diferente, não só em escrever as palavras, mas também a ler de outra forma. No fundo é explicar um bocadinho o método que eu uso no blog das Histórias em 67 Palavras, as razões porque eu o montei assim e os resultados que têm vindo a ser. Portanto, no fundo é uma descrição com muitos exercícios e muitos exemplos, mas também é uma descrição para se entender um bocadinho a filosofia do próprio blog e de como é que pomos as pessoas a escrever. Temos que criar o gosto por ler e na escrita também é isso. No fundo não é só estarmos a pensar que têm de ler mais, é como é que leem. Leem com gosto, leem observando a palavra escrita, observando a forma como foi contada a história. Porque gostar de ler é isso, é gostar de ler a história contada de determinada forma, gostar de ter acesso à cultura. E isso é preciso brincar com a palavra e entendê-la. E o que isso provoca é um tal prazer no jogo de escrever que depois, quando vamos ler, já não lemos da mesma forma. Já vamos ler olhando para a forma como o escritor contou determinada história ou determinado assunto. Toda a gente ganha em trabalhar a escrita desta forma, brincando com as palavras, reinventando a forma de escrever. O Razões para Escrever foi um desafio que a Margarida nos fez, a Margarida Fonseca Santos, que é a autora do livro, e nós não resistimos, não pudemos dizer que não. Fizemos questão de fazer toda a paginação, o design do layout, da capa, eu fiz a ilustração para a capa. Portanto, essa também é a vantagem do ateliê. Nós internamente conseguimos assegurar todas as fases da produção do livro. Porque só depois de escrevermos muito é que conseguimos saber se temos alguma queda especial e se essa queda especial é para ser um escritor, mas há uma faixa enorme de pessoas que podem, de facto, escrever sem serem escritores, terem muito prazer nisso e faz falta dar voz a essas escritas e, portanto, há muitas razões para escrever e há muitas formas de chegar à escrita.
Cais de Coimbra é um coletivo de artistas independentes que se dedica à criação de espetáculos, produções culturais e colaboração entre artistas. Durante a Feira Cultural de Coimbra apresentaram o espetáculo Uma Breve História da Música. Este espetáculo surge de uma ideia que nós apresentámos à Câmara Municipal para integrar na Feira Cultural, um espetáculo que fosse variado, que não só mostrasse todas as capacidades de vários grupos e artistas que existem dentro do coletivo de fazerem estilos de música diferentes, para o público começar a saber quem é o Cais, o que é que o Cais consegue fazer, que o Cais não é só o Rio Acima, ou não é só uma banda a tocar neste canto ou naquele canto. Uma Breve História da Música é uma produção que nós pensámos, um espetáculo para toda a família. A evolução da música mais focada na música europeia, desde o século XV, da época medieval, passando pelo renascentismo, pelo barroco, pela época clássica, indo até ao jazz, ao blues e até ao pop rock que se faz hoje em dia, e vai culminar com um estudo teatral que vai ser elaborado pelo Teatro Locomotiva, que vai se focar mais sobre a criatividade de como é que se constrói, como é que se desenvolve um novo estilo de música, como é que se quebram barreiras. Acho que uma palavra importante é heterogeneidade, no sentido em que tentamos conjugar vários estilos musicais, vários tipos de criação artística em Coimbra, não só organismos autónomos da associação, como também bandas profissionais. Portanto, sim, heterogeneidade, acho que a nível artístico. Esta cooperação surgiu, na verdade, por acaso. Eu já colaborei com o Cais anteriormente, com outros projetos, e o Buga falou-me que queria fazer este projeto que passava ao longo de todos os tempos. Há muito trabalho de pesquisa para podermos encontrar este tipo de músicas, encontrar as músicas adequadas para o nosso instrumentário e fazer com que as músicas daquela época tenham uma corpagem nova, ritmos novos, porque se nós fôssemos tocar tal e qual como era na Idade Média, as músicas não iriam soar da mesma maneira, ia soar assim um bocado estranho. Na altura em que vivemos, a nossa promoção parte muito a partir das redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram. Temos uma página de Facebook e também uma página de Instagram que atualizamos regularmente quando existem espetáculos deste género. Acho que o maior espetáculo que nós já organizámos até agora foi o Por Este Rio Acima, no Terreiro da Erva. Nascidos foram todos do suor da fêmea e do calor do macho. Aquilo que os tratam não hão de tratar outros de outra coisa, pois o que vem do fresco não vem do salgado, nem também o seco. Bora lá! Na terra em harmonia perfeita, suave das margens do rio. Por este rio acima. Eu tinha sido convidado pela RUC para escrever um espetáculo à volta do Por Este Rio Acima do Fausto, um disco que eu conheço desde que sou criança. Preparar o disco de forma a ser tocado em orquestra, com uma formação grande, e depois disso achámos que tínhamos feito demasiado trabalho para deixar a coisa por aí. Entregámos a candidatura ao orçamento participativo e nesse processo decidimos que tínhamos que apresentar uma figura, dar um nome a nós próprios, visto que estávamos a trabalhar com uma série de entidades e mesmo músicos individuais que não faziam parte de algumas dessas entidades, era chamar-nos a nós próprios um coletivo e agir como tal. Como coletivo, nós criámos esse espetáculo e mesmo assim, depois de ganharmos o orçamento participativo, em preparação ao espetáculo que se deu este ano, decidimos começar a criar uma série de iniciativas interessantes
tentando sempre criar oportunidades para as pessoas que estavam a trabalhar connosco. Criar espetáculos de raiz, em que escrevemos um espetáculo, desenvolvemos um conceito, pomos músicos a trabalhar e tentamos levar esse espetáculo para a estrada e, em paralelo com isso, desenvolver atividades que criem oportunidades para os músicos e para os outros artistas e as outras pessoas que fazem produção e vídeo que estão a trabalhar connosco. Envolver toda uma comunidade, não só no objetivo de criar algo original, mas também de desenvolver oportunidades para os projetos individuais que essas pessoas têm. Nós não selecionamos, ou seja, não há assim aqui uma seleção tipo casting, não é? Nós contactamos os artistas no sentido de perceber se eles estão interessados ou não em colaborar connosco. É mais nesse sentido. Mais de 40 pessoas para o espetáculo de hoje. A logística não é simples, é preciso haver um grande planeamento e muita organização, claro, para conseguir reunir toda esta gente neste espetáculo diferente. O coletivo é um conjunto de músicos, artistas, pessoas que fazem vídeo, que fazem som, animações, teatro até, e todas as pessoas que quiserem colaborar no espírito de criar oportunidades para os artistas, de criar espetáculos com alguma envergadura, de modo a providenciar alguma coisa boa para o público, mas a criar oportunidades também para os artistas e para as pessoas que querem fazer arte em Coimbra. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.